Ladies and gentlemen, eu sou W Abreu, bem-vindos ao canal Sensato. No vídeo de hoje, você já viu pelo título, então aproveita que está vendo esse vídeo e faça o seguinte: se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo, compartilhe com todos que vocês conhecem e deixe aqui embaixo seus comentários. Nesse vídeo de hoje realmente eu assisti Kamen Rider Gabo, que é o Perfeito da Culpa. Na verdade eu assisti ano passado, só que como a legenda estava em outro idioma, que parece que era tailandês, alguma coisa assim, então eu deixei passar pelo menos um ano para ver se alguém ia legendar esse em português, pra ver eu tá vendo de novo. Enrolação em ter que ser o Japão pra trazer esses filmes pra gente por atraso. Vamos lá, só que assim, eu vou tentar destrinchar um pouco pra não ter que seguir muito o repertório do que acontece no filme, tá? Assim, desse filme nós estamos como protagonista da vez o Rento. Lembra dele? Pois é, que resolveu caçar os Granuti. Pois é, ele já mostra que ele tá tendo problemas pra dormir por causa de um dos órgãos do Granuti que foi inserido nele na série, pra que ele pudesse se transformar num Kamen Rider pra poder caçar os Granuti. E nesse caso acredito que é o coração do Granuti que foi inserido nele, ao invés de ser um coração humano. Eu acredito que foi isso. Não sei, ou pode ser alguma outra parte do órgão do Granuti que eu não conheço, né? Porque sabe-se lá. E a vítima da vez é a Lizel. Mas alguns podem ter se perguntado: ah, mas peraí, a Lizel não é uma vilã? É, de certa forma ela foi vilã sim da série, né? De Kamen Rider Gabo. Só que ela não conseguia ser tão vilã assim por dois motivos. Primeiro, que ela é mimada, Boca mimou ela demais, é tipo a Patricinha riquinha, mimadinha, e ao mesmo tempo ingênua, né? Porque vocês vão entender o porquê. Já os vilões que aparecem aqui, um deles que é um vilão assim meia boca, porque deu pra resolver, que é o Guguna. Caso você não saiba, o Guguna é o cara que fica lá junto com um grupo de garotas, porque ele na verdade é um Granuti que vira e mexe, ele sempre acaba pegando uma dessas garotas pra se transformar em presas humanas. É, isso mesmo, você não entendeu errado. É que assim, depois que a família Stomach foi eliminada pelo Shoma, assim como Boca também foi eliminada pelo Shoma, Ranto e Hakia, esse por sua vez é um dos Granutis que conseguiu fugir do mundo do Granuti e que queria continuar aquilo que a família Stomach tinha parado, né, porque foi destruído. Então ele queria voltar com esse lance de querer fazer dos sombrios para os Granutis que ainda estão vivos no mundo humano, né, disfarçado de humano. Só que o engraçado que aqui mostra que tem alguns Granutis que não fazem questão por doces sombrios, tá bem do jeito que tá. Só que um deles tem o Kawa, o seu Kawa, que trabalha na Happy Party. Por incrível que pareça, a Happy Party acaba tendo um novo funcionário chamado Sr. Kawa. É, pra ajudar o Shoma e a Sashika nos trabalhos lá, em troca ele ganha doces e pedras, né, porque Granutis comem pedra. Na verdade, os Granutis, eles não gostam de comer doces, eles só comem pedra, porque é o alimento deles. Já o vilão maior se chama Iziki Perur, que pelo que eu entendi aqui, ele é filho de um cara em que o Boca tinha eliminado e queria fazer questão de querer usar o pai dele pra virar um tipo Frankenstein, como já foi feito antes, né, que é misturar partes Granutis com parte humana, uma coisa nojenta, tanto que a Lizel vê aquilo ali e ficou horrorizada porque ela não fazia ideia de que o pai dela poderia ser tão cruel a esse ponto. Aí fica nisso, né, porque a série mostra lá que o Ranto tenta ajudar as garotas, nisso de seguir elas ele conhece o Dr. Kato, que por sua vez ele acaba notando mais tarde que ele tinha lá algumas partes de órgãos de Granuti que isso é discutido. Aí depois, quando continua seguindo as garotas, vê que a Lizel está com ela, ou seja, é como se a Lizel estivesse protegendo ela, sabe? E esse cara, o Guguna, que é um Granuti, tava lá e a Lizel não fazia ideia, né, da trama dele, né, de querer usar a Lizel para atrair garotas para depois ele colocar uma pessoa humana para levar essa pessoa para ele para ser transformada em pessoas humanas. Que no caso, como eu falei desse tal hospital clandestino que ele conheceu o Dr. Kato, tem também o enfermeiro Sawamura. Ele é o responsável pelo sumiço das garotas, né, que acabam morando nas ruas, o que é bem triste. O que por sinal lá no Japão agora é bastante comum, né, aqueles adolescentes que acham que só porque fez 14, 15 anos já se acha maior de idade, aí deixa a casa dos pais para querer morar na rua, sendo que eles não pensam que antes de deixar a casa dos pais para morar sozinho, a primeira coisa que tem que fazer é terminar os estudos, arranjar um emprego, usar o dinheiro do trabalho, conseguir um lugar para morar, nem que seja de aluguel, para aí sim poder sair da casa dos pais para ir morar sozinho. Essa é a premissa, mas então é óbvio que siga esse propósito. Então esse vilão Iziki, após ficar puto por saber que o Boca morreu,
ele fica com tanto ódio que ele acaba ativando uma das portas que dá acesso ao mundo humano. E adivinha, desse balaio todo, o Shoma procurando o Kawa e o Hanto indo atrás desse tal Guguna, que ele não fazia ideia que era um Granute também, ou seja, nesse balaio com a Lizel descobrindo que o Guguna estava usando ela para atrair garotas, e nesse momento aparece o Iziki para querer eliminar a Lizel, já que ela é a única da família do Boca que sobreviveu. E aí já sabe, né? Aí já acontece meio que a desgraça, né? Começa a briga, só que é óbvio que o Guguna foge, enquanto o Shoma e o Hanto lá se transformam em Kamen Rider Gabo e Valen para poder derrotar o Iziki. O problema é que, lembra da questão do Hanto que eu falei desde o começo? Pois é, vira e mexe, ele acaba tendo essa dor. Eu vou chamar de coração do Granute, vai. Por causa do coração do Granute que tá dentro dele, que não consegue deixar ele dormir nem nada, e aí isso acaba atrapalhando. Então, ao invés de tentar derrotar o Iziki, ele some. Ele sai como, lógico, retirada estratégica. Então, nesse momento, quando volta a falar lá com o Dr. Kato, o Kato fala lá que ele descobriu que ele tem esse problema e que o fato de ele ter partes de órgãos de Granutes no laboratório dele, porque a primeira vez que ele atendeu o paciente Granute que estava morrendo, ele não conseguiu salvar porque a anatomia do Granute ele não conhece, muito menos quais são as doenças que ele tem para poder ser curadas. Então, tanto que ele fala pro Hunter que ele só tem duas opções: ou ele retira esse órgão que está dentro do corpo dele para ele voltar a viver normal e prolongado, por ele não vai poder se transformar em Kamen Rider. Lembra que na premissa da série foi assim. Ou ele simplesmente continua sendo Kamen Rider sem retirar nem nada, porque é isso que faz ele se transformar em Kamen Rider, porém a vida dele vai se tornar curta, né? Porque ele vai ficar nesse jogo de cassino. Uma hora ele pode ir de vala ou não, depende da situação. Então, por conta disso, óbvio que naquele momento de tentar fazer cirurgia, ele abandona, porque momentos antes o Shoma acaba recebendo informações do Goshizus dele, que o Iziki sequestrou a Lizel, levou ela para um esconderijo onde ela ia ser dividida em pedaços, e queda por cima nesse esconderijo foi onde as garotas foram levadas para serem prensadas, né, pelo Sawamura, que por sua vez é engraçado, né, é um humano que gosta de comer granutes. Não consegue ser mais nojento que isso. Então é óbvio que Showa chega lá pra tentar enfrentar o Iziki, tava indo bem como Kamen Rider Gabo mestre. O problema, outro Granute atrapalhando. Então, como fica meio que 2 contra 1, Haki aparece pra ajudar. Aí vocês devem estar se perguntando: peraí, como assim o Haki? Tá, é que momentos antes, em paralelo a isso, a Sasuke tava ajudando a Lizel, vamos dizer, a ser mais amigável, de repente assim. Então, como a Sasuke percebe que a Lizel tá querendo voltar pro mundo Granute dela, porque ela se sente sozinha, então ela tenta ajudar ela a ir procurando porta por porta uma delas que possa fazer ela voltar pro mundo Granute, porque se o Iziki conseguiu entrar pro mundo humano através de uma porta, então é capaz que essa porta esteja aberta. Nessa de procurar tanto, ela consegue achar a porta num raio, né, que fica bem perto da ponte, só que é aquele lance, né, o Iziki apareceu pra atacar a Lizel, quando ia eliminar a Sasuke, a Lizel impediu, e foi nesse momento que a Lizel foi pega e levada. E a ideia que a Sasuke teve foi que ela entrou no mundo Granute e com a ajuda dos outros Goshizus que era do Haka que ficou com ela, conseguiu achar o Haka para pedir ajuda. Então ficou meio que 2 contra 2. Só que assim, não adiantou muito não, viu? Porque a nova forma do Haka não conseguiu impedir o Iziki. E é óbvio que nesse meu termo, um pouquinho antes, o Hanto aparece no esconderijo metendo a bicuda no Sawamura para salvar a Lizel. Foi bem engraçado, né? Porque ele fala assim: eu posso não conseguir curar ela, mas eu posso salvar ela pelo menos. Então isso quer dizer, ele sentiu meio culpado por ter exterminado o pai da Lizel, que é o Boca. No final das contas, termina no seguinte fato: o Shoma, que está como Kamen Rider Gabo mestre, elimina o Guguna, já que o Guguna não ia querer abandonar o fato de querer fazer prensas humanas, né, que é os dois sombrios. Já o Hanto, por sua vez, ele acaba usando o novo poder, que é o Goshizu Perfume de Chocolate, que faz ele se transformar justamente no Kamen Rider Valen Perfume Mode. Tá, agora você já está se perguntando, mas de onde ele adquire esse novo poder? É que é o seguinte: que momentos antes, quando o Hanto estava tentando se desculpar pela Lizel e ainda deu um perfume de chocolate para ela tomar, né, porque é um doce gelado, óbvio que a Lizel não acreditou muito nele e foi-se embora. Porém, como o Shoma chegou lá, ele foi lá, comeu, e foi assim que nasceu esse novo Goshizu pro Hanto. Então, voltando ao ponto, com esse novo poder, Hanto vai lá e elimina o Iziki de uma vez, salvando assim a Lizel de não ser eliminada por ele. E é óbvio que bem no finalzinho acontece o quê? A Lizel liberta as garotas, se despede delas, então
Então, no momento que ela vai com o Hacker voltar pro mundo Granuti, ela antes agradece a Sashika, o Hanton e o Shoma. Pergunta pra Sashika se ela poderia vir no mundo humano para visitar ela. Óbvio que a Sashika aceita, porque ela também pode fazer a mesma coisa, né? Ou seja, uma hora a Lisel vai pro mundo humano visitar a Sashika, outra hora a Sashika vai pro mundo Granuti visitar a Lisel e assim por diante. Fora as outras pessoas que ainda são Granutis que ficaram presas lá também poder ser levados pro universo deles, né? Ou seja, o filme foi legal, foi empolgante, que é uma pena que eu acho que esse se tornou praticamente o último filme do Kamen Rider Gabo lançado. Bom, e é isso. Eu vou ficar com esse vídeo resumo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não sei se sabe o que fazer, né? Se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo, compartilhe com todos que vocês conhecem, deixe aqui embaixo nos comentários. Fica ligado que assistir esse vídeo gostou? Eu espero que assistir esse vídeo gostou. Valeu, nos vemos no próximo vídeo. Até logo.